Milhões de homens e mulheres trabalharão toda a vida e chegarão ao fim com as mãos vazias, não por falta de capacidade, não por ausência de oportunidade, mas porque passaram décadas inteiras operando sob a filosofia do assalariado, quando poderiam ter abraçado a filosofia do construtor de riqueza. Permita-me compartilhar algo que pode parecer severo, mas que pode salvá-lo de uma vida inteira de limitação financeira. A mentalidade do assalariado é uma prisão invisível disfarçada de estabilidade. E se você não dominar a arte de pensar diferente, descobrirá aos 65 anos que estabilidade no emprego e liberdade financeira são universos completamente separados. É isso que quero dizer com filosofia do assalariado. Você vende suas horas mais preciosas, aguarda autorização para avançar, permite que outros determinem seu potencial de ganhos. Você prioriza proteção, não expansão. Você celebra o contra-cheque, mas jamais examina o jogo em si. Deixe-me revelar uma verdade que nenhum consultor de carreiras ousará te contar. O emprego é uma magnífica fonte de sustento, mas uma estratégia desastrosa para a acumulação de riqueza verdadeira. O emprego foi arquitetado para te compensar justamente pelo seu tempo. Ele jamais foi projetado para te tornar próspero. Os incentivos se tornam cristalinos quando você os examina. Seu empregador te paga o suficiente para você permanecer, mas jamais o suficiente para alcançar independência financeira. Isso não é malícia, é simplesmente a lei da economia. Se ele te pagasse todo o valor que você realmente produz para a organização, não haveria margem de lucro. Mostre-me o incentivo e eu te mostrarei o resultado. Agora chegamos à parte verdadeiramente fascinante. Você pode manter um emprego e ainda assim pensar como construtor de impérios. Pode receber salário e, simultaneamente, edificar fortuna. Mas não é possível fazer isso operando com a filosofia do assalariado. A transformação não é abandonar o emprego amanhã pela manhã. É compreender a diferença fundamental entre alugar suas horas e possuir algo que se multiplica exponencialmente. Vou te mostrar as 3 armadilhas mentais que aprisionam as pessoas na filosofia do assalariado. A primeira é a armadilha dos incentivos imediatos. Quando você é remunerado por hora ou salário fixo, inconscientemente passa a otimizar por tempo gasto, não por valor gerado. Começa a medir seu valor em horas trabalhadas, não em resultados produzidos. A segunda é a submissão à autoridade externa. Você se curva ao superior, às políticas corporativas, à hierarquia estabelecida. Para de exercitar o pensamento independente, porque alguém é pago para pensar em seu lugar. Mas há um problema fundamental. Seu patrão não está pensando em te tornar financeiramente livre. Ele está pensando em extrair o máximo valor do seu tempo. A terceira é a armadilha da mentalidade de rebanho. Todos ao seu redor estão escalando a escada corporativa. Então, você escala também. Todos celebram o reajuste anual. Então, você celebra o seu. Mas o rebanho não está marchando em direção à independência financeira. Está marchando em direção à dependência confortável. Agora, deixe-me te mostrar o que acontece quando você inverte completamente o problema. Em vez de perguntar como eu consigo uma promoção, pergunte o que garante que eu permanecerei pobre para sempre. A resposta é absolutamente clara. Vender tempo por dinheiro, sem jamais possuir nada, sem participação, sem ativo que se beneficia do poder dos juros compostos. Se você quer evitar a mediocridade, pare de fazer isso imediatamente. Andrew Carnegie trabalhou como operador de telégrafo, ganhando centavos por semana. Mas aqui está o que o diferenciava de todos os outros. Ele pensava como magnata enquanto era empregado comum. Estudava os princípios dos negócios obsessivamente. Ele poupava ferozmente, investia cada centavo como se fosse ouro, porque compreendia profundamente o poder do crescimento composto. Thomas Edison
Trabalhou como telegrafista por anos, tinha supervisores, cumpria horários, mas jamais pensou como um telegrafista construindo uma carreira segura. Pensou como um inventor alocando energia criativa. Ele reservava 20% da sua energia mental para estudar invenções, entender patentes e desenvolver inovações. Esses 20% o tornaram imortal. Os outros 80% pagaram suas contas. A diferença é o que chamo de especialização definitiva. Seu cargo não define sua especialização. Seu conhecimento profundo e aplicado, sim. Você pode ser contratado como escriturário e dominar os princípios da economia imobiliária. Pode trabalhar em vendas e entender profundamente os modelos de negócios industriais. Especialização é aquilo que você conhece tão profundamente que pode julgar com maestria absoluta. Aqui está o princípio fundamental que mudará sua vida. Separe sua fonte de sustento da sua estratégia de acumulação de fortuna. Seu trabalho fornece fluxo de caixa imediato. Isso é extremamente valioso. Mas fortuna vem de possuir ativos que se expandem exponencialmente. Empresas, propriedades, ideias protegidas, habilidades que geram valor empresarial duradouro. Não confunda essas duas coisas. Deixe-me te contar sobre Henry Ford. Ele começou como mecânico comum, ganhando poucos dólares por semana. Ele poderia ter pensado como empregado para sempre. Em vez disso, estudou como os sistemas de produção funcionavam. Aprendeu sobre manufatura, eficiência, alocação de recursos, guardou cada centavo e construiu pequenos protótipos. Pensou como industrial enquanto trabalhava para os outros. John D. Rockefeller era guarda-livros, mas ele não só registrava números, ele era dono das refinarias. Ele não só trabalhava, ele era dono das operações. Entendia que a verdadeira fortuna não estava em executar o trabalho, mas em ser proprietário do sistema que gerava valor exponencial. Isso não é mentalidade de assalariado. É mentalidade de construtor de impérios. Agora vem a matemática que transforma tudo. Pensamento de assalariado é linear e limitado. Você troca horas por dinheiro. Existe um teto absoluto. Você só pode trabalhar tantas horas, só pode cobrar até certo ponto. A função é rigidamente limitada. Pensamento de construtor é exponencial e ilimitado. Você constrói algo uma vez e isso se multiplica infinitamente. Desenvolve uma habilidade que aumenta seu valor para sempre. Adquire um ativo que gera retorno enquanto você dorme profundamente. Você cria a alavancagem verdadeira. A função é absolutamente ilimitada. Vou ser absolutamente específico. Se você pensa como assalariado, otimiza pelo próximo pequeno aumento. Se pensa como construtor, otimiza por edificar algo que cresce em valor ao longo de décadas inteiras. O assalariado comemora aumento salarial de 5%. O construtor compõe capital a 15% ao ano, sobre uma base que cresce continuamente. É aqui que a maioria comete o erro fatal. Ela espera ter dinheiro para só então começar a pensar como construtora. Isso é inverter completamente a ordem natural. Você pensa como construtor primeiro, depois o dinheiro aparece como consequência. Você estuda negócios antes de poder comprá-los. Entende economia imobiliária antes de ter propriedade? Desenvolve princípios mentais primeiro. Eu vejo constantemente pessoas prosperando que não são as mais inteligentes, às vezes nem as mais esforçadas, mas são máquinas de aprender incansáveis. Passam cada dia tentando ficar um pouco mais sábias do que quando acordaram. Isso é pensar como construtor. É assim que se constrói fortuna verdadeira e duradoura. Deixe-me te dar o enquadramento do custo de oportunidade. Cada ano que você passa pensando como assalariado é um ano de juros compostos que você jamais recuperará. Tempo é o recurso mais precioso e irrecuperável que você possui. Você pode ganhar mais dinheiro, não pode ganhar mais tempo. Se você tem 30 anos e começa a pensar como construtor,
tem aproximadamente 35 anos de composição pela frente, antes da aposentadoria tradicional. Se espera até os 50, tem apenas 15 anos. A diferença não é linear, é exponencial e dramática. Os primeiros anos importam exponencialmente mais, porque eles se compõem por mais tempo. Agora vem o teste de inversão que eu quero que você aplique à sua própria vida imediatamente. O que garantiria que você ficaria financeiramente dependente para sempre? Primeiro, jamais ser proprietário de absolutamente nada. Segundo, jamais desenvolver habilidades além da descrição estreita do seu cargo. Terceiro, jamais estudar como fortuna é realmente construída. Quarto, seguir a multidão cegamente e buscar aprovação social constante. Se você quer evitar a mediocridade, faça o contrário exato. Tenha alguma propriedade, mesmo que minúscula. Desenvolva habilidades que criem valor empresarial real, não só execução de tarefas. Estude empresas, economia, psicologia humana, matemática aplicada. Pense de forma independente sobre o que realmente cria fortuna duradoura. Mas aqui está o que a maioria não enxerga. Você não precisa largar o emprego para começar a pensar como construtor. Na verdade, o emprego muitas vezes é o melhor lugar para desenvolver a mentalidade de construtor. Você tem renda estável e previsível, pode correr riscos no aprendizado porque não está arriscando sua sobrevivência. Pode estudar indústrias inteiras por dentro. Quando os grandes industriais olharam para a US Steel, não compraram porque era empolgante. Compraram porque os princípios econômicos faziam sentido. Tinha poder de precificação, tinha controle de matéria-prima, gerava caixa que podiam realocar estrategicamente. Isso é pensar como construtor, entender tão profundamente a economia do negócio que você consegue julgar com clareza absoluta. O assalariado olha para a US Steel e vê uma empresa de aço. O construtor olha para ela e vê uma máquina de gerar caixa com vantagem competitiva duradoura. O negócio é exatamente o mesmo. O princípio mental é totalmente diferente. Essa diferença vale milhões ao longo de uma vida inteira. Deixe-me te falar de uma armadilha mental que destrói fortuna sistematicamente. O medo exagerado e paralisante da perda. As pessoas têm mais medo de perder o que já possuem do que entusiasmo em ganhar algo exponencialmente melhor. Agarram-se à segurança do emprego, mesmo quando ela as mantém perpetuamente pobres. Têm medo do risco de ser construtora, mesmo quando o risco de continuar só como assalariada é infinitamente maior. Vamos à análise racional. O que é verdadeiramente mais arriscado? Construir múltiplas fontes de renda e ser proprietária de ativos diversificados, ou depender inteiramente de um único empregador que pode te dispensar amanhã pela manhã. O assalariado acredita que o emprego é seguro. O construtor sabe que depender de uma única fonte de renda é o maior risco de todos. Agora, vou te dar o passo a passo prático de transformação completa. Primeiro, enquanto você é assalariada, estude negócios como construtor. Leia relatórios anuais completos. Entenda a economia unitária profundamente. Descubra como empresas verdadeiramente bem-sucedidas realmente ganham dinheiro. Isso não custa absolutamente nada, além de atenção focada. Segundo, aloque capital, mesmo valores minúsculos com disciplina férrea de construtor. Cada centavo que você gasta frivolamente é um centavo que não investiu. Cada centavo que você investe estrategicamente é um centavo que pode se multiplicar por décadas inteiras. O hábito de pensar como alocadora de capital importa infinitamente mais do que o valor absoluto em si. Terceiro, desenvolva habilidades que criam valor empresarial duradouro, não só valor de tarefa temporária. Valor de tarefa é: eu consigo processar esses formulários rapidamente. Valor empresarial é: eu entendo como melhorar este sistema inteiro permanentemente. Um te mantém empregada, o outro te torna valiosa para qualquer empresa,
inclusive a sua própria futura. Quarto, estude princípios mentais de várias disciplinas diferentes. Psicologia explica por que as pessoas tomam decisões irracionais. Economia explica incentivos e compensações inevitáveis. Matemática explica juros compostos e probabilidade aplicada. Biologia explica sistemas complexos e adaptativos. Você precisa dominar todas. Aqui está o que eu aprendi em décadas de estudo. Você não precisa ser brilhante para construir fortuna duradoura. Só precisa ser consistentemente não medíocre. Evite os grandes erros fatais. Não troque tempo por dinheiro para sempre. Não gaste tudo o que ganha impulsivamente. Não siga a multidão rumo à mediocridade financeira garantida. Não confunda a atividade frenética com progresso real. A fortuna de verdade não está em comprar e vender freneticamente, mas em esperar pacientemente. Pensamento de assalariado é impaciente e ansioso. Você quer o aumento agora. Quer a promoção no ano que vem. Quer gratificação imediata, constante. Pensamento de construtor é pacientemente persistente. Você constrói algo sólido e deixa isso se multiplicar por décadas inteiras. Eu não tive sucesso na vida por ser o mais inteligente. Tive porque tenho um propósito definitivo de longo prazo. Eu consigo olhar para os mesmos problemas fundamentais, os mesmos princípios eternos, os mesmos modelos mentais por décadas inteiras, enquanto todo mundo corre atrás da próxima novidade brilhante. Essa é a vantagem de pensar como construtor. Deixe-me te contar algo sobre a Carnegie Steel. Andrew Carnegie não a construiu por ser o cara mais brilhante da sala. Construiu porque aplicou princípios sólidos por 50 anos de forma absolutamente consistente. Ele evitou mediocridade, respeitou sua especialização definitiva, deixou os juros compostos trabalharem silenciosamente. Só isso. A maioria jamais constrói fortuna porque jamais pensa além do próximo mês. Otimiza pelo próximo salário, a próxima viagem, o próximo parcelamento de automóvel. Jamais pergunta onde eu vou estar em 30 anos se continuar pensando exatamente assim. Essa pergunta transforma absolutamente tudo. Aqui está o teste definitivo. Olhe para pessoas 20 anos à sua frente, no mesmo caminho que você está hoje. Se elas são financeiramente independentes e profundamente satisfeitas, continue. Se ainda dependem de salário e vivem constantemente preocupadas com dinheiro, mude rota agora mesmo. A trajetória te diz absolutamente tudo o que você precisa saber. Agora, vou falar do medo que provavelmente está na sua cabeça neste momento. Mas eu preciso do meu emprego. Eu tenho contas, tenho responsabilidades sérias. Eu não posso simplesmente virar construtora do nada para o dia. Você está absolutamente certa e está perdendo o ponto fundamental. Ninguém está dizendo para você pedir demissão amanhã pela manhã. Ninguém está dizendo para você assumir riscos irresponsáveis e imprudentes. Eu estou dizendo para você mudar a forma de pensar enquanto continua ganhando seu sustento. Estude negócios enquanto recebe seu salário mensal. Construa habilidades valiosas enquanto está empregada. Aloque capital, mesmo pouco, com disciplina férrea. A transformação começa na mente primeiro. Você deixa de se ver como alguém que só troca tempo por dinheiro e passa a se ver como alguém que constrói valor que se multiplica exponencialmente. As mudanças externas vêm depois desse ajuste interno fundamental. Em 30 anos, eles ainda estarão trabalhando. Você não. Em 30 anos, eles estarão preocupados com dinheiro. Você não. Em 30 anos, eles vão desejar ter pensado diferente. Você já terá pensado. Essa é a recompensa de pensar for a da multidão. Deixe-me te mostrar outro princípio mental que separa construtores de assalariados. O conceito poderoso de opcionalidade. Assalariados otimizam para um único resultado possível: manter o emprego atual. Construtores otimizam para múltiplos resultados possíveis:
Esse investimento funciona ou aquele funciona. Ou esta habilidade abre três portas diferentes simultaneamente. Opcionalidade significa jamais estar totalmente presa na vida real. É assim, o assalariado se especializa de forma estreita porque é isso que o cargo exige. O construtor aprende de forma ampla porque opcionalidade exige múltiplos caminhos de sucesso. Quando uma porta fecha, o construtor tem mais 5 abertas. Quando a porta do assalariado fecha, ele recomeça do zero absoluto. Veja o que aconteceu em crises econômicas ao longo do último século inteiro. Assalariados com habilidades estreitas em setores decadentes sofreram terrivelmente. Construtores com múltiplos princípios mentais e várias fontes de renda se adaptaram rapidamente. A diferença não foi inteligência superior, foi a forma como pensaram sobre a construção da própria posição no mundo. Agora, um conceito que chamo de reconhecimento de oportunidades assimétricas. Assalariados veem oportunidades pelo filtro da descrição do cargo. Construtores veem oportunidades em todos os lugares porque entendem várias disciplinas profundamente. Você lê o mesmo jornal, mas enxerga possibilidades completamente diferentes. Essa é a força de pensar como construtor. Quando leio sobre uma nova tecnologia, não penso que interessante. Eu penso que modelos de negócio isso permite. Que empresas existentes isso ameaça mortalmente. Quais são os efeitos de segunda ordem? O que vai valer muito daqui a 5 anos que ninguém está vendo hoje? Isso não é genialidade. É padrão treinado sistematicamente. Aqui vai a verdade econômica dura sobre os próximos 20 anos. Inteligência artificial e automação vão eliminar milhões de funções de assalariado. Não porque tecnologia é má, mas porque ela torna o pensamento de assalariado completamente obsoleto. Se o seu valor está em fazer tarefas repetitivas, você está competindo com máquinas que não dormem. Mas aqui está a oportunidade extraordinária. Pensar como construtor vai ficar exponencialmente mais valioso, não menos. Máquinas não sabem alocar capital com sabedoria. Algoritmos não entendem psicologia humana profunda. IA não constrói relações duradouras, nem reconhece padrões complexos entre disciplinas. As habilidades que te fazem pensar como construtor são justamente as que não podem ser automatizadas. Vou ser absolutamente específico sobre o que estudar agora mesmo. Primeiro, entenda a economia de diferentes modelos de negócio. Como empresas de tecnologia ganham dinheiro de forma diferente de empresas industriais, o que torna alguns negócios mais valiosos do que outros. Esse tipo de reconhecimento de padrão se compõe ao longo do tempo. Segundo, estude psicologia humana a fundo. Por que as pessoas tomam decisões irracionais previsíveis? Quais são os erros previsíveis? Como incentivos moldam o comportamento humano? Esse conhecimento é útil em todo lugar: negócios, investimentos, relacionamentos, decisões pessoais críticas. Terceiro, entenda a matemática de crescimento composto e probabilidade aplicada. A maioria não sabe calcular valor esperado, não entende taxa base, não pensa em probabilidades. Se você consegue, tem enorme vantagem em cada decisão. É assim que construtores avaliam oportunidades racionalmente. Quarto, aprenda como fortuna é construída em diferentes áreas. Leia biografias de pessoas que construíram empresas duradouras. Estude como fortunas foram feitas e perdidas. Entenda os padrões comuns. Isso não é entretenimento, é pesquisa sobre o que realmente funciona. A maioria erra até na forma de aprender. Estuda apenas o próprio campo profundamente e mais nada. Vira o melhor assalariado do mundo num assunto estreito. O construtor faz o oposto, estuda tudo de forma ampla primeiro, depois aprofunda nas áreas com maior oportunidade assimétrica. É uma estratégia completamente diferente. No meu caso, estudei jornalismo, mas também filosofia, psicologia, economia, ciência e história.
Essa combinação me permitiu ver padrões que jornalistas puros não viam. Quando todo mundo olhava para notícias, eu olhava para princípios universais, padrões e leis do sucesso. Essa abordagem multidisciplinar não me tornou apenas melhor jornalista, me tornou melhor pesquisador, melhor pensador, melhor tomador de decisão. O valor não foi aditivo, foi multiplicativo. Cada disciplina que eu entendia tornava todas as outras exponencialmente mais valiosas. Esse é o poder de princípios mentais. Outra armadilha psicológica que prende pessoas, coerência e compromisso. Depois que você se compromete com a identidade de assalariado, seu cérebro quer ser coerente com isso. Você rejeita informações que contradizem essa identidade, justifica oportunidades ignoradas, fica presa pela própria necessidade de consistência. O construtor combate isso conscientemente. Ele pensa: estou assalariado hoje, mas isso não é minha identidade permanente. Minha identidade é alocador de capital, analista de negócios, tomador de decisões racionais. O emprego é só o arranjo atual. Essa flexibilidade mental permite enxergar oportunidades que os outros não veem. Agora, uma confusão comum: a diferença entre empreendedorismo e mentalidade de construtor. Você não precisa abrir empresa para pensar como construtor. Empreender é um caminho, mas você pode pensar como construtora investindo em ações, propriedades, nas suas habilidades, em qualquer ativo que se multiplica. O assalariado pergunta: como eu subo nesta organização? O construtor pergunta: onde posso alocar recursos para gerar retornos assimétricos? São perguntas completamente diferentes, levam a vidas completamente diferentes. E você pode fazer a pergunta de construtor enquanto ainda recebe salário de assalariada. Aqui está o ponto central. Seu salário é capital semente para a mentalidade de construtor. Cada centavo que você ganha é um centavo que você pode alocar estrategicamente. A assalariada vê o salário como estilo de vida. A construtora vê o salário como capital de investimento estratégico. Essa diferença de perspectiva vale milhões. Deixe-me encerrar com o princípio final. É impressionante o quanto de vantagem de longo prazo, pessoas como nós, conseguimos apenas tentando ser consistentemente não medíocres, em vez de tentar ser muito inteligentes. Você não precisa de genialidade, precisa de disciplina férrea. Não precisa de decisões perfeitas. Precisa espichar como desastrosas. Pare de usar trocar tempo por dinheiro como única estratégia. Pare de esperar permissão para construir fortuna. Pare de seguir a multidão rumo à mediocridade confortável. Pare de otimizar pelo mês que vem, quando deveria otimizar pelos próximos 30 anos. Só pare de fazer coisas medíocres. Comece a pensar em propriedade, mesmo que minúscula. Comece a construir habilidades que criam valor empresarial. Comece a estudar como fortuna realmente se compõe. Comece a alocar capital com disciplina. Comece a aprender princípios mentais de várias áreas. Apenas comece a fazer coisas racionais. E aqui está a realidade. Você vai passar os próximos 30 anos de qualquer jeito. Vai trabalhar, tomar decisões, gastar dinheiro, desenvolver habilidades. A pergunta é: vai fazer isso com filosofia de assalariado ou de construtor? Essa escolha transforma absolutamente tudo. A assalariada vai trabalhar esses 30 anos e, no fim, terá quase nada além de uma aposentadoria modesta e lembranças desbotadas da carreira. A construtora vai trabalhar os mesmos 30 anos e terá ativos que geram renda, habilidades que criam valor e independência financeira absoluta. Mesmo tempo investido, mesmo esforço, resultado totalmente diferente. A diferença são os princípios mentais. É como você pensa sobre tempo, valor e fortuna. É se você se vê como alguém que troca tempo ou como alguém que constrói valor que se multiplica. Vou terminar assim.
Você não pode pensar com filosofia de assalariado e construir fortuna. Você não pode trocar tempo por dinheiro para sempre e atingir independência financeira. Você não pode seguir a multidão e terminar em lugar diferente de onde a multidão termina. Isso não são opiniões, são certezas matemáticas absolutas. Mas você pode ter um emprego e pensar como construtor. Pode receber salário e alocar capital como capitalista. Pode estar assalariada hoje e independente financeiramente amanhã. O caminho existe. A pergunta é se você vai segui-lo. Daqui a 30 anos, ou você terá algo que se multiplica, ou ainda estará torcendo por um aumento, ou terá ativos gerando renda, ou ainda dependerá de um empregador, ou terá construído algo valioso, ou terá vendido seus melhores anos em troca de conforto moderado. Essa escolha é feita todos os dias na forma como você pensa, não só no que você faz.